Você já teve aquela sensação, aquele incômodo de estar cercado de várias pessoas, mas sentir que ninguém está realmente te vendo? Eu me chamo Raíssa e esse é o canal do Alma Lapidada e estamos no dia 2 de um devocional de 21 dias aprendendo com Jesus. No nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre Jesus toca quem ninguém mais quer tocar. E o objetivo desse episódio é entender que Jesus nunca rejeita os seus filhos. Ele se aproxima justamente daqueles que o mundo afasta. E o nosso versículo-chave está lá em Mateus 8,3 e diz assim: E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Hoje a gente vai falar sobre existir uma grande diferença entre estar realmente sozinho e se sentir excluído. A gente pode ter até, às vezes, medo de ser excluído por alguma história do nosso passado, esconder uma parte dela por medo da rejeição. Talvez você pode até já ter sido julgado por um erro, ou ainda pior, sabe, quando você tá em um ambiente e sente que tá todo mundo te excluindo ou que você não pertence àquele lugar. Hoje a gente vai conhecer a história de uma pessoa que ninguém queria por perto, mas Jesus fez exatamente o contrário de todos. No nosso contexto histórico de hoje, nós vamos falar sobre a cura de um leproso. Naquela época, a lepra era muito mais do que uma doença. Quem era diagnosticado com essa doença precisava viver afastado das outras pessoas. Perdia o convívio da família, da comunidade. Pensa bem, ela era rejeitada, ela era afastada. As pessoas tinham medo de chegar perto. Um dia, Jesus descendo do monte, com uma grande multidão seguindo ele, e de repente, um leproso se aproxima. Sem exigir nada, chega perto e o adora e diz: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus, olhando para ele, estendendo a mão até ele, disse: Quero, fique limpo. E se aproximou dele como ninguém fazia. Jesus tocou nele e imediatamente ele foi curado. Mas aqui a gente não vê apenas a cura, a gente vê algo muito maior que Jesus fez, que foi tocar aquele homem. Com certeza algo que ele não via, que ele não sentia há muito tempo. Talvez fosse o primeiro toque que esse homem recebera em muitos anos. O que essa história nos revela sobre Jesus? Ele não enxerga primeiro a doença, ele enxerga primeiro a pessoa. Enquanto todo mundo via alguém impuro, Jesus via alguém digno de amor. Ele toca antes mesmo da cura acontecer, porque o coração daquele homem precisava tanto do toque quanto do milagre. O significado principal dessa passagem está na restauração total do ser humano e no muito além da cura física. Naquela época, um leproso era um excluído social, religioso e familiar devido à lei da pureza. É incerto se a lepra daquela época é a mesma doença que existe hoje com o mesmo nome. Mas a doença era debilitante, degenerativa e altamente contagiosa. Então você pensa como era para uma pessoa portadora dessa doença. O preconceito que ela sofria, a exclusão que ela sofria e aquela sensação de ser indigna e de não pertencimento. Para piorar, para os judeus, essa doença ainda era um sinal de maldição. Isso está lá em Números 12, do 10 ao 12. Jesus novamente mostra a sua singularidade, tornando limpos os imundos. O que a gente pode aprender com Jesus aqui é uma quebra de barreiras, porque ao tocar aquele homem, ele ignorou a questão da impureza e sobressaiu a misericórdia sobre aquele homem. Também vemos a autoridade divina através da cura imediata e o poder de Jesus sobre todas as doenças. Também vemos nessa aproximação de Jesus que ele não se afasta da miséria humana, mas ele se aproxima para transformá-la. Quais lições que a gente pode tirar desse texto? Se aproxime de Jesus com fé e humildade. Aquele leproso se aproximou de maneira quieta, humilde e pediu a cura a Jesus reconhecendo a soberania de Cristo. Outra lição que podemos tirar aqui, o toque de acolhimento. Jesus nos ensina que a gente deve estender a mão para aqueles que são marginalizados, excluídos da sociedade, que estão à mercê do julgamento das pessoas. Vemos aqui também que Deus quer curar. A resposta de Jesus, quero, mostra essa disponibilidade do amor de Deus, do coração dele, em trazer vida e restauração. Mais uma lição que nós podemos tirar daqui é o poder de Deus
age no tempo certo, principalmente em realidades que para nós parecem impossíveis. O poder de Deus não falha. A misericórdia de Deus é para sempre. Grande é a compaixão de Jesus pela nossa vida. Hoje eu quero perguntar para vocês: quantos de nós acabam vivendo como esse leproso? Não porque tem uma doença em si, como uma lepra, mas porque vivem se sentindo indignas, vivem se colocando em situação de exclusão, vivem achando que os erros do passado ou algo que cometeram afasta o amor de Deus e então se tornam indignas. Jesus continua fazendo hoje o que ele fez aquele dia. Ele se aproxima, ele toca, ele restaura. Não existe passado que assuste Jesus. Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Existe alguma área da sua vida que você ainda tenta esconder de Jesus? Você acredita que realmente precisa ter vergonha dessa parte e se esconder da cura que ele pode te trazer? No nosso desafio do dia, eu quero te fazer um convite. Um convite a uma oração sincera, a entregar aquilo que só você sabe para Jesus, porque Ele tem o poder de restaurar e curar isso em você. Pode ser que você nunca tenha falado para alguém, Ele conhece toda a sua história, Ele só precisa que você conte isso para Ele, o que te incomoda, o que te dói, que você peça a cura para Ele, porque Jesus quer te curar. Nada surpreende aquele que já conhece toda a sua história. Entregue aos pés de Jesus. Vamos orar? Jesus, obrigada porque teu amor não depende da nossa perfeição. Obrigada, Senhor, porque se aproxima de nós mesmo quando imaginamos que não somos dignos do seu amor, mesmo quando acreditamos não merecer. Senhor, hoje toca cada coração ferido. Vá, Senhor, no fundo da nossa alma e pegue tudo aquilo que talvez não tenhamos coragem de contar para ninguém e renove e restaure e coloque a tua mão de poder, Pai, para que haja cura, libertação e transformação de dentro para fora. E possamos experimentar o teu amor restaurador. Amém. Esse foi o nosso segundo dia de devocional e amanhã nós falaremos sobre uma mulher que foi chamada de filha por Jesus Cristo e teve a sua vida transformada. Te espero amanhã.